Oi, bonitos! Hoje a gente vai continuar vendo termo geral da PG. E hoje nós vamos ver como que a gente calcula a razão e o número de termos ou a posição de um termo quando é desconhecido. Então, pessoal, nós vamos logo para um exemplo, né? Nós temos o seguinte exemplo. Sabe-se que o sétimo termo de uma PG crescente é igual a 320 e o primeiro termo vale 5. Qual é a razão dessa PG? Nós temos que o sétimo termo, portanto aí nós já temos o N, né? O N é 7, vale 320. Então é um termo dentro da PG. Portanto, esse 320 vai ser o nosso AN. Também nós sabemos que o primeiro termo, ele vale... E aí pergunta qual a razão, portanto, que aqui nós não temos ainda. Listados os dados desta questão, nós vamos substituir esses valores lá na nossa fórmula. Então, nós vamos ter 320, que é o AN, igual a A1, que é 5, vezes Q elevado a N. O nosso N, então, é 7, menos 1. O que vamos resolver primeiro? Primeiro, nós vamos resolver o expoente. 7 menos 1, 6. Resolvido o valor do expoente, esse 5 aqui que está multiplicando o Q elevado a 6, ele vai vir para cá, dividindo. Aí nós vamos fazer essa divisão. 320 dividido por 5 vai dar 64. O que vamos fazer no passo seguinte? Nós temos aqui ainda um 6, né? E nós precisamos isolar o quê? Então, esse 6 precisa passar para o outro lado de algum jeito. Como que a gente passa uma potência para o outro lado da equação? Nós passamos como uma raiz. E aqui, então, nós vamos ter a raiz sexta de 64. O que é a raiz sexta de 64? Quando a gente tem a raiz sexta de 64, o que a gente quer saber é qual base que eu elevo a 6 e que eu chego em 64. Que número é esse que eu elevo a 6 e chego no resultado 64? Bom, aí vocês vão ter que testar ou mesmo decompor o 64 para achar esse valor. Eu sei que 2 elevado a 6 dá 64. Mas eu também sei que menos 2 elevado a 6 também dá 64. Então pode ser qualquer uma das duas respostas para a nossa razão. Só que o que diz lá no início da questão? Que ela é uma PG crescente. E para eu começar em 5 e chegar em 320, essa PG ser crescente, a razão necessariamente vai ter que ser positiva nesse caso, tá? Então, a nossa resposta vai ser Q igual a 2. Então, a nossa razão vale 2. Já para o segundo exemplo, nós temos a pergunta: quantos termos teriam, então, nesta PG aqui, né? Essa PG, ela tem o A1 valendo 3, que é o nosso primeiro termo. A razão dessa PG também vale 3, porque para chegar no 9 eu multipliquei por 3. Então 3 vezes 3 deu 9. Então a nossa razão é 3. Como pede para calcular quantos termos são, então nós não temos o N. E aí o nosso AN vai ser 729, que é o último termo da PG. E aí nós vamos então substituir lá na fórmula também. Então a gente tem 729 igual a 3, que é o primeiro termo, vezes 3, que é o nosso Q, elevado a N menos 1. Vamos pegar esse primeiro 3 aqui, ó, e passar para o outro lado, dividindo o 729. 729 dividido por 3 vai dar 243, certo? E aí nós vamos ficar, então, com uma incógnita, com uma letra lá no expoente. E isso caracteriza uma equação exponencial. E como é que a gente resolve uma equação exponencial? Nós vamos ter que decompor esse 243 aqui. Com qual objetivo? Ficar com as mesmas bases dos dois lados, cancelar essas bases e aí continuar operando nessa equação somente com os expoentes, tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente vai pegar esse 243 e decompor. Então, para decompor o 243, nós vamos
dividir o 243 pelo menor número, pelo menor fator primo que for possível. Então, eu vou fazer 243 dividido por 3, porque por 2 eu não consigo, 243 é ímpar, então não posso dividir por 2. Aí eu passo para o próximo fator primo, que seria o 3. Então, 243 dividido por 3, 81. Faço da mesma forma com 81. 81 dividido por 3, 27. 27 por 3 dá 9. 9 dividido por 3 dá 13. 3 dividido por 3 dá 1. Eu vou fazendo essa divisão até chegar no resultado 1. Ou seja, 243 na sua forma decomposta pode ser escrito como 3 elevado a 5. Por que 3 elevado a 5? Quantos fatores iguais a 3 eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Por isso, o 243 é o mesmo que 3 elevado a 5. Por que então eu fiz tudo isso? Porque eu vou substituir então o 243 por 3 elevado a 5. E aí eu vou conseguir cancelar. Cancelando então essas bases, eu vou ficar com aquilo que só está no expoente, 5 igual a n menos 1. Então, meu objetivo é isolar o n. Eu vou passar esse menos 1 para cá, somando, já que ele está diminuindo do outro lado da igualdade. E 5 mais 1 vai ser igual, então, a 6. Logo, o nosso n vai resultar em 6. Uma dica importante é que o n nunca vai dar negativo. A gente tinha também essa observação lá na PA. Por que o n não pode ser negativo? Vou deixar essa pergunta para vocês lá no questionário. Finalizamos então a nossa aula e eu já dou a dica então que vocês façam o questionário para dar uma praticada nesses conceitos que a gente viu aqui.